Hoje vamos afirmar que Jesus não veio para validar as nossas escolhas. O que é muito difícil, porque nós gostamos muito de ser validados. Jesus não vem para validar as nossas escolhas, Jesus vem com um objetivo específico, que é tirar o pecado do mundo. E vamos ver isso, peço que possam abrir as Bíblias, apesar do texto ir sendo projetado, vamos ver João 1, 29 a 34, que é o texto que fala sobre o batismo de Jesus. Se alguém quiser Bíblia, pode levantar a mão, que nós arranjamos aí a Bíblia. Não? Mas eu vou projetar o texto, de qualquer forma. Então, vivemos num tempo em que amar significa que temos que concordar com as pessoas. Nós confundimos o que é que significa amar. Então achamos que amar significa concordar com as pessoas. Nos dias de hoje, questionar as escolhas daqueles que estão perto de nós torna-se quase ofensivo. Se nós questionamos as escolhas das pessoas que estão perto de nós, nós ficamos a achar que a pessoa não nos ama, que há ali alguma coisa que não está a funcionar bem. Para amar, é preciso validar nos dias de hoje. E pensem nos vossos trabalhos, pensem nas vossas famílias e pensem em todos os momentos em que alguém não concordou com aquilo que estavam a dizer ou a fazer. Qual foi o sentimento que tiveram para com a pessoa que vos rejeitou a vossa, aquilo que pensam ou aquilo que fazem? Então, hoje, para validar, nós achamos que amar significa dizer estás certo como estás. Que amar significa escolhas o que tu escolheres, está bem, não te preocupes, o que tu escolheres, está bem. Nós achamos que isso é amor. O problema é quando não apontamos limites na relação com aqueles que estão à nossa volta. Isso, hoje, quando não colocamos os limites, achamos que isso é ser tolerante. E quando colocamos os limites, achamos que estamos a ser intolerantes com as pessoas. Que é intolerância, quando não concordamos com a vida daqueles que estão à nossa volta. Então, corrigir quem anda no erro passou a ser visto como uma falta de empatia, uma falta de amor. E se têm dúvidas, olhem para as crianças e vejam sempre que há correção, o que é que nós estamos a ensinar às nossas crianças? Porque as crianças começam desde cedo a achar que quando são corrigidas, não estão a ser amadas. Amar, hoje, significa concordar. O problema é que nem todas as escolhas que nós fazemos conduzem a uma vida plena, a uma vida satisfatória, a uma vida no qual nós sentimos que há um propósito no qual estamos a caminhar e uma meta na qual estamos a apontar. Algumas escolhas aliviam o tempo presente, mas corroem a vida a longo prazo. Nós resolvemos um problema momentâneo, naquele momento, mas passamos a carregar um problema para o resto da vida. Há outras escolhas que prometem liberdade e naquele momento parecemos as pessoas mais livres do mundo, mas ao longo da vida começamos a ver que nos prendemos a algo que nos está a corroer. Há ainda escolhas que são feitas no momento em que nós precisamos de sobreviver, mas a única coisa que faz é retirar-nos a possibilidade de viver, porque passamos a sobreviver para sempre. Ou seja, nem todas as escolhas realmente conduzem à vida. E nós sabemos isso porque há momentos em que o silêncio dentro de nós e à nossa volta torna-se tão grande que fica pesado demais. Nós sabemos isso, que nem todas as escolhas conduzem à vida, porque muitas vezes nós voltamos a repetir padrões que jurámos nunca mais cair neles. Dizemos nunca mais, não, eu agora sou uma pessoa nova. Nunca mais. E voltamos aos padrões que dissemos que iríamos abandonar. Nós sabemos isso, que nem todas as escolhas conduzem à vida. Porque, apesar de todas as justificações, algo dentro de nós continua desalinhado. Algo dentro de nós continua a não funcionar. Algo dentro de nós continua a dizer que há alguma coisa que falta. Não sabemos por onde é que a nossa vida está a caminhar. Há uma falta de propósito. E é então que o texto de hoje faz
muito sentido. João 1,29 fala sobre o Cordeiro que vem tirar o pecado. João não diz: olhem para aquele que vem para compreender o que estás a passar, que vem para compreender o mundo, que vem para validar as escolhas que tu fazes. Não é isso que João diz. João não diz: olha, está a aproximar-se aquele que vem validar-te. O que João diz é: olha, está ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, num mundo saturado de carência, saturado de falta de redenção, João Batista aproxima-se e aponta para Jesus e diz que Jesus é o Cordeiro de Deus, e isso, para os nossos dias, como para aqueles dias, é profundamente desconfortável. Mas também grandemente esperançoso. Olhem para aquele que vem para tirar aquilo que nunca lá devia ter estado. Agora, muita atenção, porque o Evangelho, e apesar de muitas vezes nós confundirmos, o Evangelho não começa com condenação. Começa com uma afirmação que há algo que está a mais na nossa vida e que precisa ser tirado para que a imagem de Deus possa voltar a ser refletida em nós. Então, João 1,29 começa a dizer: no dia seguinte, João viu Jesus aproximar-se e disse: olhem, ali está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu estou a ler a versão, o livro. João Batista escolhe estas palavras com muito cuidado. João Batista não diz que, olhem, vem ali aquele que vem para perdoar alguns dos teus erros. João não diz, olha, está a aproximar-se aquele que vem para perdoar os pecados que a lei permite que sejam perdoados. João Batista não diz, olha, ali vem aquele que vem para ajudar as pessoas que andam meio confusas e que precisam de ver a sua vida transformada. Não é isso que João diz, porque tudo isso era muito limitado. O que João diz é, olha, vem ali aquele que vem para tirar o pecado do mundo. E esta frase só pode ser compreendida à luz da grande história da Bíblia. Na Bíblia, o pecado não é apenas algo a que nos referimos quando alguma coisa está errada. Quando fazemos coisas erradas, o pecado não é só quando nós fazemos uma coisa errada, então estamos a pecar. Isso é uma forma de pecado. O pecado é muito maior do que isso. É muito mais abrangente do que isso. Toca muito mais áreas do que aquilo que nós fazemos. O pecado está instalado sobre a face da terra. João diz que está a chegar aquele que tem poder para tirar o pecado, não de ti somente. Não da tua vida, não daquilo que tu fazes. Está a aproximar-se aquele que tem a possibilidade de tirar o pecado de onde todo o mundo. Eliminar o pecado que existe sobre a face da terra. O pecado pessoal e o pecado institucional. O pecado que toca vidas individuais, como o pecado que se espalha sobre as organizações. Aquele que tem poder para tirar esse pecado, para acabar com esse pecado, para restaurar vidas pessoais, as famílias, as organizações, esse está a chegar. Pecado é viver desligado da fonte da vida. Tudo aquilo que está desligado da fonte da vida, seja individualmente ou coletivamente, tudo isso é pecado. E se tens dúvidas sobre qual é que é o teu pecado, às vezes achamos, bem, há escalas de pecado, há pecados que são maiores do que outros, pois bem, a Bíblia não diz isso, diz que há um único pecado que não pode ser perdoado. É o pecado contra o Espírito Santo, mas não se preocupem, porque quem peca contra o Espírito Santo é porque não acredita nele. Não o valida, não acredita que ele existe, blasfema contra ele. Então, quem não conhece, não se tem que preocupar com isso, pode blasfemar à vontade, porque na realidade nunca esteve próximo dele. Agora, todos os outros pecados, todos aqueles que acham que são realmente importantes, não estão em escala. E o Senhor vem para tirar esse pecado do teu meio, para restaurar a tua vida. Nós vivemos a ilusão de uma autonomia absoluta. Pecado é tentar construir um sentido de vida, uma identidade e um futuro longe de Deus.
Pecado é tentar construir um sentido, uma identidade, no qual o Senhor não é o centro. Pecado é vivermos autónomos. Dizer, Senhor, eu não preciso de ti para nada. A minha vida está ótima e ficará muito melhor se não te meteres na minha vida. Somos jovens rebeldes que saem de casa na expectativa de construir um mundo sozinhos, sem olhar para o passado e para a história, para a família e para aqueles que amam. Pecado é a ilusão de podermos ser plenamente humanos sem aquele que nos criou, sem a fonte de vida. Nós temos um exemplo desses na primeira grande narrativa bíblica, em Gênesis 3. O pecado original começa no momento em que não há violência. Começa no momento em que não há injustiça social. Não é aí que começa o pecado original. Começa com uma pergunta aparentemente inocente. O que é verdade que Deus te disse que não podem comer de nenhuma das árvores do jardim? Começa com uma dúvida. É verdade que o Senhor disse isso? E depois continua com uma promessa. Mas não se preocupem, porque se comerem, os vossos olhos irão abrir-se e sereis como Deus. Quem não quer ser como Deus? Então o pecado em Gênesis começa com uma simples pergunta e com uma simples promessa. Se vocês seguirem este caminho, a vossa vida está resolvida, sereis igual a Deus. E o resultado disso é um coração afastado de Deus, que procura autonomia por si só, que acha que consegue resolver todos os problemas por si só, que não precisa de Deus a orientar, que transforma Deus num bibelô na sala de estar, que olha para Deus como alguém que é um suplemento, não o fundamento. O coração do pecado é a autonomia absoluta. É o desejo de decidir sozinho, de não perguntar a ninguém, de tomar uma decisão e depois, Senhor, valida aquilo que eu quero fazer. Senhor, eu estava a pensar nisto. O que é que tu achas? E quando o Senhor diz sim, glória a Deus por isso, levantamos as mãos e damos vitória. Quando o Senhor diz não, dizemos, bem, eu não ouvi bem, Senhor, eu vou perguntar a outra pessoa. Fazemos isso com as pessoas que estão à nossa volta. Mas fazemos isso com as pessoas que nos rodeiam. Nós tomamos decisões e depois procuramos pessoas para validar. E até encontrarmos a pessoa que valida, nós continuamos à procura. E isso acontece porque nós não damos autoridade às pessoas que estão à nossa volta sobre a nossa vida. Não deixamos que as pessoas nos pastoreiem. Nós achamos que a única pessoa que nos pode pastorear, e às vezes nem isso, é o pastor da igreja ou os líderes da igreja. Mas não, nós devemos ter pessoas na nossa vida que nos pastoreiem. Ou que damos autoridade. E reconhecemos que são pessoas que são colocadas na nossa vida por Deus. O resultado disso não é a liberdade que nós achamos. Nós achamos que se fizermos as coisas da nossa maneira que vamos ser livres. Certo? Nós achamos que se seguirmos os passos que queremos somos livres. Isso não é ser livre. Isso é viver preso à nossa mente. Àquilo que é a limitação do nosso pensamento. E nós somos muito limitados no pensamento, tenho que vos dizer. É por isso que quando procuramos a comunhão da igreja, isso pode mudar completamente. Porque a nossa mente expande-se através da mente dos nossos irmãos. A consequência de seguir esta linha de pensamento de Gênesis, fazer tudo à nossa maneira, é o medo. Nós passamos a viver com medo, porque vamos falhar. Nós falhamos imenso. Nós falhamos, depois vem a vergonha, e com a vergonha vem o afastamento de Deus, depois arranjamos uma parrazinha de uma árvore qualquer e colocamos a tapar as nossas partes, como fizeram Adão e Eva, porque temos vergonha daquilo que fizemos. E o problema de errar não é o erro em si, é o que nos levou a errar, se foi por arrogância, por orgulho e por incapacidade de escutarmos as pessoas que estão à nossa volta, que foram colocadas lá por Deus. Desde o momento em que o pecado entrou no mundo, esta fratura espalhou-se pela humanidade.
Não apenas em escolhas erradas, mas numa inclinação do coração para procurar as escolhas erradas. O nosso coração inclina-se para satisfazer os nossos desejos pessoais. Então, aqui um parênteses. Se não tem ninguém na vossa vida a quem dão a autoridade real sobre a vossa vida, está na altura de procurar. Porque senão, a probabilidade de estampança é enorme. Vão capotar não uma, mas muitas vezes ao longo da vossa vida, se não dão autoridade a ninguém sobre a vossa vida. Vejam. Séculos antes de Jesus nascer, mas depois, séculos depois da história de Gênesis, esta realidade começa a se manifestar no povo. Há um momento em que o povo é feito de escravo no Egito, e ser escravo, como podem imaginar, não é uma coisa simpática. Ser escravo não é trabalhar das 9 às 5 num trabalho difícil. É não ter direito nenhum. Nenhum. Qualquer dignidade que possam achar que têm, um escravo não tem. Um escravo é aquele que se despojou de tudo aquilo que dava um pouco de dignidade à vida. Que tem uma pessoa que tem autoridade sobre a vida e a morte. Então, este povo estava escravo. Milhares de pessoas a serem escravos. Mas depois são libertos. Vem Moisés, Arão, há as pragas, são libertos. E atravessam o mar. Eu não sei se alguma vez atravessaram um mar a seco, se alguma vez atravessaram aqui o rio Tejo sem ser pela ponta seco. Pois bem, não é uma coisa que acontece todos os dias, mas eles experimentaram isso. Depois, no deserto, vão ver inúmeros milagres. Serem alimentados sem que haja fonte de alimento a não ser a graça do Senhor, água que nasce de rochas onde tudo era seco. Bem, eles vão ver inúmeros milagres. E mesmo assim, o coração tende sempre a afastar-se. Eles vão ver promessas extraordinárias, mas mesmo assim, o poder de Deus sendo imenso não é suficiente para tocar o coração daquele povo. E eles começam a esquecer-se do que era ser escravo. E dizem, mas lá que era bom porque tínhamos panelas ao lume e comíamos. O chicote nas costas já tinha sido esquecido. Os filhos a serem mortos porque o Senhor achava que tinha poder sobre isso já tinha sido esquecido. E o povo começa a afastar-se de Deus. Sente-se inseguro. Deus parece distante. Moisés demora uma eternidade naquele monte. O futuro é incerto, então uma ideia extraordinária. Então vamos resolver isto à nossa maneira. Que tal fazermos um bezerro de ouro? Que tal deixarmos a vontade de Deus de lado e construirmos nós alguma coisa que seja extraordinário? Que possamos tocar, que possamos cheirar, que possamos abraçar, que no dia em que não quisermos possamos deixá-lo de lado e entrar na tenda sem que ele entre connosco. Então uma coisa é ter um Deus invisível que está em todo o lugar, que acompanha tudo aquilo que nós fazemos, está neste momento, está no momento em que a nossa língua se destrava e nós dizemos coisas que não devemos, está dentro do nosso coração. Uma coisa é ter esse Deus. Outra coisa é ter um Deus que é um bezerro, que está ali na sala ao lado, que só o vemos quando lá vamos. O Senhor preferiu este Deus. O povo preferiu este Deus. Um Deus que está na sala ao lado, que não está sempre com ele. Estas pessoas não rejeitaram a espiritualidade, eles não eram ateus. Eles não eram pessoas que diziam, nós não acreditamos em Deus, nós não queremos esse Deus. Nós estamos cansados de um Deus assim. Um Deus que é exigente, que coloca metas, que nos diz que vamos alcançar se somos obedientes, mas tem que ser à maneira dele e não à nossa. Nós não queremos esse Deus, nós queremos um bezerro. Nós possamos ir lá de vez em quando e
orar e se calhar até tocar. Nós queremos um Deus menos exigente. E este é o pecado do mundo. Querer um Deus que nos valida, não um Deus que nos transforme. Nós queremos um Deus que diga amém. Estão abençoados até para a semana. E não um Deus vai e não voltes a pecar. Eles não te condenam, eu também não, mas vai e não voltes a fazer a mesma coisa. Nós preferimos o amém de Deus à transformação do Senhor. Quando João diz que Jesus vem tirar o pecado do mundo, ele está a dizer algo profundamente desconfortável. O problema da humanidade não se resolve com mais informação. Vivemos num tempo em que nunca houve tanta informação como hoje. Há informação a pontapé. Basta pegar no telemóvel e temos informação. Informação não falta. O problema não é a informação. O problema não é haver mais tolerância ou mais validação. Vivemos numa fase da humanidade em que nunca houve tanta tolerância, em que nunca houve tanta validação. O problema nunca foi esse. E não é esse o problema de hoje. O problema é que não há redenção na vida. E nós clamamos, continuamos a clamar, através da nossa miséria, pela redenção. Tirar o pecado é remover algo que está tão entranhado em nós que nós não conseguimos tirar por nós mesmos. Significa tirar este pecado, retirar algo que nunca devia ter estado, extirpar completamente da face da terra algo que nunca lá devia ter estado. E continua a ser ignorado ou normalizado por nós. O cordeiro na história não é um símbolo de força, é um símbolo de substituição. E esse continua a ser o nosso símbolo nos dias de hoje. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e que vai derramar o sangue sobre as ombreiras de todos aqueles que nele creem. Na Páscoa, em Êxodo 12, o povo não é salvo porque fez boas escolhas. Não foram as escolhas do povo que fez com que o povo fosse salvo no Egito. Não foi a sua coragem. Agora vamos enfrentar o exército. Então vamos ver, assim que saíram e deram de caras com o mar, se havia alguma coragem, desapareceu toda. Não é pela pureza moral, ética daquele povo. Não foi por isso que o povo foi salvo. O povo é salvo porque o Cordeiro morreu em seu lugar. Foi isso que trouxe a salvação. O sangue nas portas não marcou as casas que eram perfeitas. Marcou as casas que confiavam que isso era suficiente. Quem não pintou, mesmo sendo do povo, morreu. Mas quem confiou que aquela coisa meio estranha, que é matar um animal e colocar sangue sobre as ombreiras de uma porta, era suficiente, isso foi suficiente para salvar o povo e continua a ser suficiente hoje. Se nós pintarmos as ombreiras da nossa vida com o sangue do Cordeiro. Se confiarmos que isso é suficiente para nos resgatar da prisão em que vivemos. O sangue das portas não validou o que quer que fosse. Não veio dizer, bem, vocês têm uma vida extraordinária e eu estou aqui para dizer que tudo aquilo que vocês fazem é bem feito. Não foi isso que fez o sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro criou uma saída para saírem do sítio onde estavam, da miséria onde estavam, miséria humana, para uma vida transformada. Mas houve um preço que foi pago, um alto preço a ser pago. O Cordeiro teve de morrer para que a vida daquelas pessoas pudesse ser salva. E tudo isso é a antecipação daquilo que vai acontecer com Jesus, o Cordeiro definitivo sobre as nossas vidas. Jesus não confronta o pecado do mundo com desprezo, mas com uma profunda compaixão. O Senhor ama-nos até ao tutano. Ele não expõe as feridas para nos envergonhar. Ele, quando rasga e mostra as nossas feridas, é para nos curar. Não há nenhuma ferida que possa ser curada se não for primeiro exposta. Curada. Isso leva tempo. Jesus não valida aquilo que nos destrói. Só tens que pensar, na tua vida hoje, o que é que te está a destruir? Bem, se dizes nada, escusas de voltar cá porque não temos nada para te oferecer. Se a tua vida é perfeita, esta igreja não é para ti.
Agora, se há coisas que te destroem, que te consomem, que te vão minando, Jesus não veio para te destruir. Ele veio porque era algo melhor para ti. Algo muito melhor para ti. Então deixem de pedir a Deus. Quando dobrarem os joelhos, se alguém ainda dobra o joelho em oração, porque com o passar do tempo, não sei se é com o peso, deixou-se de ter a prática das pessoas dobrarem o joelho em oração. Mas seja dobrando os joelhos, seja sentados, sejam deitados, deixem de pedir a Deus que confirme e que valide os vossos caminhos. Senão vão ter 400 anos de silêncio sobre a vossa vida. Porque Ele não veio para isso. E não estou a dizer que em determinado momento Ele não te possa dar uma luz clara sobre o caminho que tens a seguir. Que não possa dizer se estás errado ou estás certo. Não estou a dizer isso. Mas não vivas a tua vida a clamar por Deus para validar, para que Ele diga amém às tuas decisões. Ora, a pedir que Ele te dê a possibilidade de confiares nele, no caminho que estás a trilhar. E o versículo 30 diz: é Ele de quem eu falava quando disse: esse que vem depois de mim é muito maior do que eu, porque existia antes de mim. Depois de apontar para Jesus e de o apresentar como o Cordeiro de Deus, João acrescenta que aquilo que à primeira vista parece apenas uma nota pessoal. Ele diz: esse que vem depois de mim é muito maior do que eu, porque existia antes de mim. Esta não é uma frase teórica, isto é uma verdade teológica. Profundamente teológica. Ele é maior, anterior e soberano. João Batista tinha imensos seguidores. Se João Batista quisesse ser um influencer, ele conseguia. Ele atraía gente de todo lado. Se ele tivesse a possibilidade de fazer umas publicações online, ele era daquelas pessoas, ainda mais, tenho que vos dizer, só a forma dele ser a comer gafanhotos, a dieta estaria na moda hoje, a pele, vestia peles de animal, basicamente ele era uma pessoa extravagante. E quem é extravagante só por si só te chama a atenção, mas João era mais do que isso. Ele era extravagante, mas chamava a atenção porque aquilo que ele dizia fazia sentido na vida das pessoas. Então, ele tinha seguidores, hoje teria uma mega igreja a segui-lo. Pessoas vinham de longe para ouvir. Ele tinha um ministério legítimo, um ministério visível e frutífero. Ele era reconhecido como um profeta de Deus. Um profeta enviado por Deus. E mesmo assim, ele diz: aquele que está a chegar é maior do que eu. Tudo aquilo que eu construí, que vocês veem, na realidade não é para mim. Eu estou apenas a preparar o caminho para aquele que é maior do que eu. Ele já existe antes de mim. Isto aqui realmente é verdade, porque mais não seja porque João Batista é 6 meses mais velho do que Jesus. Mas não é isso que ele está a dizer. O que ele está a dizer é que ele já existia antes de tudo existir. E é por isso, por ele ser anterior, maior e mais soberano, que o que João está a dizer é: o meu projeto só faz sentido se culminar nele. Então, nos nossos dias, se nós queremos realmente ter uma vida transformada e ver o reino de Deus crescer, nós temos de ter uma verdade sobre a nossa vida. Não é sobre nós, é sobre Jesus. Nada do que vivemos é sobre nós e deve apontar para nós, deve apontar sempre para o Cordeiro de Deus, que vem fazer o quê? Tirar o pecado do mundo. Então, não usem Jesus como complemento, porque ele é fundamento. Não usem Jesus para, de vez em quando, tapar buracos na vossa vida. Porque não é para isso que ele veio. Ele não veio ser um bocadinho de alcatrão para tapar o buraco da vossa estrada à entrada do vosso prédio. O que ele veio é ser fundamento. Ele veio ser o alicerce principal da nossa vida. Há um problema que está por fundo. É relativamente fácil aceitar Jesus quando olhamos para ele como alguém que vem melhorar as nossas escolhas. Ou seja, nós temos uma meta e depois dizemos: Senhor, agora, tal ChatGPT ou uma dessas aplicações de inteligência artificial, melhora aí o meu projeto. Dá aí uma melhorada nisso. Só que isso é um problema, porque não foi para isso que ele veio. E se estamos a usar dessa forma, até pode parecer que a coisa vai melhorar durante um tempo, mas não só nos vamos magoar muito, como vamos magoar muitas pessoas que estão à nossa volta.
Porque a verdade é que é mais difícil aceitar um Jesus que é maior do que nós, anterior a nós e soberano. Essa é a verdade difícil. É muito difícil aceitar um Jesus que não veio para se ajustar à nossa vida. Dizer, Senhor, olha, se tiveres aí 5 minutos agora, é o tempo que eu tenho entre reuniões, por isso, se não te importas, dá aí a tua manifestação. Não funciona assim, amigos. Ele não é um supermercado que nós vamos e retiramos aquilo que queremos, pagamos no final e vamos embora, satisfeitos da vida. Jesus não é essa pessoa. Há outros deuses que funcionam dessa forma, mas não é o nosso Deus. Então, no final, há uma escolha a ser feita. Há um problema, é querer ver Jesus de uma forma que ele não é. Há a verdade que ele não vai fazer isso e depois há uma escolha. Se queremos ou não tornar Jesus o centro da nossa vida. Vejam, este conflito vê-se em muitas histórias bíblicas. Vou-vos falar só de uma. Quando Israel vivia sem rei, desde que ele chegou da terra prometida, viviam só com as tribos, e quando havia algum problema juntavam as tribos todas, elegiam um juiz e o juiz resolvia a questão. No final da guerra aquilo separava-se tudo, voltava cada um para a sua casa perfeita da vida, confiavam em Deus. Só começam a ver a vida dos outros povos e começam a ver, bem, mas aqueles povos têm palácios extraordinários. E têm exércitos. Têm armamento. Têm roupas bonitas que brilham quando vão para a luta. Nós não temos nada, nós somos agricultores. Então o que é que nós queremos? Nós queremos um rei. Nós não queremos continuar nesta dependência, nesta incerteza. Nós queremos um rei. Todas as nações têm, porque é que nós não devemos ter? Eles querem estabilidade, segurança, liderança visível, e não é isso que Deus vai dizer que é a razão para serem criticados. O que é que o Senhor vai dizer? O problema não é quererem um rei, o problema é que o povo quer algo que substitua Deus. Vejam, é a mim que estão a rejeitar, não a ti, diz o Senhor a Samuel. Não querem que seja mais eu a reinar sobre eles. Este é o problema, de fundo. Não é o facto de quererem um rei. É que o rei vem substituir Deus. João Batista, quando chega, é o oposto. Ele recusa ocupar um lugar que não lhe pertence e vem dizer, eu preciso diminuir para que Cristo possa crescer. Para que Ele possa crescer. Eu tenho que diminuir, o meu orgulho tem que diminuir. A minha arrogância tem que diminuir, os meus projetos têm que diminuir. Tudo o que há em mim, que é meu, tem que diminuir para que Ele possa crescer em mim. É o oposto daquilo que aconteceu no tempo de Samuel. Em que eles disseram, não, nós temos que crescer. Na Torre de Babel, nós queremos fazer um nome. João continua o seu testemunho com uma confissão surpreendente. Eu não sabia quem ele era. Mas tenho estado a batizar com água a fim de o revelar ao povo de Israel. Estas palavras deviam abalar qualquer tendência superficial que nós tenhamos de religiosidade. Vejam, João Batista não era ignorante na fé. Ele era um profeta, validado. Desde o ventre da sua mãe, tinha sido escolhido para esta missão. E ele tem a capacidade de dizer, eu não o conhecia. Não sabia quem ele era. E esta afirmação é crucial. O verdadeiro conhecimento de Jesus não nasce de uma proximidade religiosa. Conhecer Jesus não depende do número de vezes que abrem a Bíblia. Não depende do número de vezes que frequentam uma igreja. Não é isso que depende a vossa proximidade com Jesus. Depende de revelação. Em algum momento da vida, Deus revela-se aos seus filhos. Veja o padrão bíblico. Moisés conhece Deus no deserto, não no palácio. Samuel aprende a ouvir a voz de Deus quando admite que não a reconhece. Isaías compreende que o desejo de Deus começa quando ele reconhece as suas próprias limitações. Pedro
Não confessa Jesus como Cristo porque chega à conclusão certa, mas porque, diz Jesus, o Pai te revelou. É revelação. Há um momento em que a intimidade só acontece com a revelação que nasce da intimidade que nós criamos com o Pai. Eu só reconheci Jesus porque Deus me mostrou, diz João Batista. Hoje diz-se, para mim é assim, eu sinto assim, eu interpreto assim, e o que João Batista nos diz é, nada disso importa, o que importa é que Deus te possa revelar. Na grande história bíblica, vemos o que acontece com o povo quando ele insiste em confiar apenas na sua própria percepção. Quando cada um acha que sabe aquilo que tem que fazer. Diz, naqueles dias Israel não tinha rei, no tempo dos juízes. De forma que cada um fazia aquilo que parecia melhor aos seus olhos. Isto é o problema da nossa vida. Cada um faz aquilo que acha que é melhor. Já se deram mal com isso? Obrigado àqueles que levantaram a mão. Os outros, se ainda não deram, vão dar. Quando fazemos o que é o melhor aos nossos olhos, começa logo em casa. Com os nossos filhos, com a nossa mulher, com o nosso marido, com os nossos pais, com os nossos filhos. Começa logo aí. Então, se fizerem o que vos parece melhor no vosso local de trabalho, quando têm 10 chefes acima de vocês, o resultado de seguir esse caminho, de fazer a nossa vontade, não é liberdade. É uma consequência caótica de acontecimentos que vai levar ao estampanço final. João reconhece que, se dependesse apenas do seu olhar, ele não reconhecia o Cordeiro de Deus. Amigos, Jesus não valida as escolhas que nascem do nosso interior. Porque o nosso interior precisa ser restaurado, redimido. E enquanto isso não acontecer, nós continuamos a fazer escolhas erradas. Jesus começa com humildade, começa por dizer que nós temos que deixar de dizer eu sei e passar a dizer mostra-me. Senhor, mostra-me o caminho. Mostra-me. Quando foi a última vez que clamaste ao Senhor a pedir orientação? Luz para a tua vida. Mostra-me a tua presença, revela-te, Senhor. João continua e aprofunda o que está a dizer. Então João contou como vira o Espírito Santo descer do céu, com a forma de uma pomba, e pousar sobre Jesus. Não sabia que era ele, repetiu João. Mas quando Deus me enviou para batizar, disse-me, quando vires o Espírito Santo descer e pousar sobre alguém, esse é aquele que batizará com o Espírito Santo. Aqui o texto atinge o ponto fulcral. João não se baseia no seu testemunho, numa impressão que tenha, nem numa emoção espontânea. Ele fala de um sinal claro e duradouro. O Espírito que vem, desce e permanece. Este é o sinal que ele tem para reconhecer aquele que é enviado. Na Bíblia, depende das versões, o Espírito Santo, e aqui não depende das traduções, mas o Espírito Santo raramente permanece. Ele vem, toca a vida da pessoa, a pessoa faz o que tem a fazer e depois o Espírito Santo não permanece. O texto que nós temos diz, depende das versões, a versão o livro diz pousar, a versão a Almeida Revista Corrigida diz repousa, mas o que o texto está a dizer é que o Espírito Santo vem e fica, permanece sobre Jesus. Então, isto é algo novo na história. O Espírito Santo vem sobre alguém e permanece nele. O que era expectável no Antigo Testamento é que o Espírito Santo viesse e ficasse num lugar, ficasse no tabernáculo e permanecesse. Então, quando nós saímos do tabernáculo, o Espírito Santo não nos acompanhava, porque ele estava no tabernáculo. Quando íamos ao templo, ele estava no templo. Nós saímos do templo, o Espírito Santo ficava no templo. E o que o texto vem dizer agora é que ele não está num lugar fixo. Ele está onde? Sobre uma pessoa. E essa pessoa é quem? É Jesus. E isso vai transformar a visão de todo um povo do que é que significa ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo, não entrar num espaço como este, dizer, esta igreja está cheia do Espírito Santo. E lá fora também. Quando saírem dessa porta, o espaço a seguir à saída também está cheio do Espírito Santo.
O que acontece agora é que o Espírito Santo não repousa em lugares. Fica claro que o Espírito Santo repousa sobre pessoas. Nós passamos a ser pedras vivas, templo do quê? Do Espírito Santo. E nós temos essa certeza porque Jesus, o Senhor da vida, a pedra angular, Ele mesmo foi cheio do Espírito Santo e o Espírito Santo permaneceu sobre Ele. Então, vivemos num tempo que valoriza muito a intensidade. Nós precisamos ser intensos. Nós temos que viver tudo de forma muito intensa. Nós temos que deixar de segundo plano aquilo que não mexe com as nossas emoções. Procuramos aumentar a adrenalina. Bem, eu, montanhas russas, não contem comigo. Digo já. Mas queremos momentos fortes. Se não for um momento forte, saímos lá como, não valeu a pena se calhar termos ido. Procuramos palavras inspiradoras. Se não houver assim uma palavra, não sei o que é que lá fui fazer. Não retirei nada. Nós não temos capacidade de estar 5 minutos a escutar alguma coisa, sem que a nossa mente comece a vaguear e pensar, eu vou pegar no telemóvel. Não, segura-te. Mais 5 minutos. Nós vivemos com uma incapacidade de estar presentes, de permanecer. Mas João aponta para algo que é realmente profundo. Nós, para termos uma relação com o Pai, nós temos que permanecer. Se nós queremos construir relações saudáveis uns com os outros, nós temos que permanecer. Ficar, estar. E dar toda a autoridade a quem? Ao Senhor. João termina esta parte do testemunho recordando que aquele que vem para batizar. O Espírito Santo que ele recebe, ele passa a vida. Ele passa para a vida daqueles que estão à sua volta. Porquê? Porque ele está cheio do Espírito Santo, mas ele não é um receptáculo que simplesmente recolhe tudo e fica com tudo lá dentro. Ele é um veículo de transmissão. Ele recebe o Espírito Santo e porque está cheio do Espírito Santo, ele distribui o Espírito Santo às pessoas que estão à sua volta. Então Jesus não vem para oferecer estímulos fortes temporários. Ele vem para transformar a nossa vida. Jesus não vem para reforçar aquilo que nós estamos a dizer. Muito bem. Continua, estás no bom caminho. Força. Isso procura em coaching. Ele vem para nos conduzir a uma nova realidade, uma transformação. Dizer, o que quer que aches que a tua vida é, sem mim, esquece. Joga tudo fora. O coração de pedra que tens não vai ser transformado, vai ser retirado, vai ser jogado fora e vai ser colocado outro. De carne. E termina. Eu vi isso acontecer e dou testemunho de que é o Filho de Deus. O testemunho de João Batista culmina nesta frase simples mas decisiva. Eu vi isso acontecer e dou testemunho. Ele é o Filho de Deus. Até agora, tudo aquilo que nós vimos foi para esta afirmação. João começou a apontar para Jesus como o Cordeiro de Deus que vem tirar o pecado do mundo. Depois afirmou que ele é maior, que já existia antes, que não foi reconhecido pela intuição humana, mas foi revelado pela presença divina. Falou do Espírito Santo que desce e permanece. E agora diz aquilo que dá sentido a tudo aquilo que nós tivemos a ver. Porquê? Porque Jesus é o quê? É o Filho de Deus. É por isso que tudo aquilo que nós tivemos a dizer faz sentido. Porquê? Porque ele é o Filho de Deus. Porque se não fosse o Filho de Deus, era só uma pessoa sábia, um filósofo bonito, que tinha trazido grandes ensinamentos sobre a face da terra, mas não iria mudar profundamente a nossa vida. Na Bíblia, chamar Filho de Deus a alguém não é apenas reconhecer uma proximidade com Deus, uma filiação a Deus. É reconhecer que aquela pessoa tem autoridade, tem poder, tem uma origem divina, tem uma identidade que não vai ser nunca negociada. É dizer, ele não fala em nome próprio, ele fala em nome do seu Pai. E o seu Pai é Deus. Ele revela perfeitamente que é o Pai. Jesus não vem para nos recordar que há uma referência última que significa que nós podemos alguma vez alcançar uma vida melhor. Ele vem dizer que nós realmente podemos ser verdadeiramente humanos se olharmos para Ele. Nós só podemos ser verdadeiramente humanos se olharmos para Jesus. Porque Ele é a imagem perfeita do Deus perfeito que criou o seu molde perfeito que foi destruído em Gênesis e agora foi de novo trazido à humanidade para toda a eternidade. E este molde é Jesus. A nossa humanidade perfeita, o molde perfeito é Jesus.
Então, muita atenção, porque o Evangelho não termina no perdão. Às vezes achamos que temos uma vida miserável, difícil e que o objetivo é ter perdão. E quando temos o perdão, acaba aí o nosso caminho. O objetivo do Evangelho não é trazer-nos perdão, é trazer transformação. Depois do perdão, tem que haver transformação. Se paramos só no perdão, nós não alcançamos tudo aquilo que o Senhor tem para nós, que é a transformação. Jesus não vem para tirar o pecado do mundo e ficar só por aí. Ele vem para tirar o pecado do mundo e aproximar-nos da imagem perfeita que nós conseguimos ver nele e que é a imagem de Deus. Então, desde o início, o ser humano foi criado para ser imagem de Deus. Tu foste criado para ser imagem de Deus. Tu foste criado para ser uma imagem perfeita, bela, extraordinária, do Deus perfeito, que tudo criou. O pecado vem e distorce essa imagem. Ao longo da história de Israel, nós vemos que essa imagem vai tentando ser restaurada. Vêm os profetas, vem a lei, e tudo isso tenta ir moldando aquelas pessoas a uma imagem restaurada daquilo que viviam. Mas Jesus é a imagem perfeita, então ele é o molde perfeito. Colossenses 1,15 vai dizer que Jesus é a imagem visível do Deus invisível. Ele é perfeito. Nós hoje já não podemos dizer, mas eu nunca vi Deus. Não podemos dizer isso. Ao olhar para a Bíblia, nós vemos Deus. Porque Jesus é a imagem visível do Deus invisível. A imagem perfeita. Jesus não assumiu a forma humana para que ele fosse validado, mas para dar glória a Deus. E nós também somos chamados a ser transformados, não para ser validados, mas para dar glória a Deus. Então, há um apelo silencioso neste texto, que é o apelo que te lanço hoje. Reconhece Jesus como o Filho de Deus, para que a tua vida seja moldada e realmente haja transformação. Quem já caiu muitas vezes deve estar farto de cair. Não é uma questão de método, de mudança de escolhas. É uma mudança de onde colocamos os olhos e de quem queremos seguir. Não vai acontecer de um dia para o outro. Não acontece por um esforço moral. Não acontece por medo da punição. Acontece quando somos alcançados por um amor que era e sempre foi muito maior do que aquilo que nós podemos sequer imaginar. Crescer até à estatura de Cristo não é para nos tornarmos impecáveis e perfeitos, é para que o nosso coração seja moldado à imagem de Deus. Isso é crescer à estatura de Cristo. É para sermos semelhantes a Ele. E vai demorar uma vida inteira o processo. Mas temos que começar em algum momento. O Evangelho não nos pergunta apenas o que é que tu fizeste de errado. Pergunta-nos também em quem é que te estás a tornar. E como cristãos, a nossa resposta, eu oro para que seja, estou a tornar-me igual ao Filho de Deus. Esta é a minha oração para cada um de nós hoje. Então, como ser cristão à segunda-feira? Ao domingo é fácil? Ao domingo todos somos cristãos, à segunda-feira é que é difícil. Quando abrimos a porta e vamos trabalhar. Vamos para a escola, vamos para a confusão do dia-a-dia. Então, troca a necessidade de validação pela prática da escuta. Não procures validação. Escuta aquilo que te é dito. Ser cristão é aprender a parar e a perguntar: Senhor, aquilo que me está a ser dito, o que é que me está a ser dito? O que é que queres trabalhar em mim com aquilo que está a ser dito? Isto é muito difícil, principalmente para quem ferve rapidamente. Mas comecem, se não conseguem, se não é automático, escrevam num papel, no vosso telemóvel. Quando têm decisões difíceis, levem. Nem que levem, nem que às vezes parecemos, mas as pessoas vão achar que nós somos assim um bocadinho. Se não vai de uma maneira mais simples, mais discreta, tem que ir da maneira que nós conseguimos. Quando há alguma coisa que vos confronta, o que é que Deus está a querer trabalhar em vocês? É o orgulho, a incapacidade de escuta, é achar que são dignos e que têm direito à indignação. O que é que Deus quer trabalhar em vocês? Então escutem aquilo que está a ser dito, porque escutar é um sinal de maturidade espiritual. Segundo, submetam as vossas decisões concretas ao senhorio de Cristo.
Reconhecer que Jesus Cristo é Senhor sobre a nossa vida significa permitir que Ele, nas decisões reais, tome a dianteira. Em áreas concretas, na forma como se usa o dinheiro, se usa o tempo, na forma como nos relacionamos com as pessoas, nas nossas prioridades, convida Jesus a não validar, mas a ser Ele, através da sua palavra, a dizer como é que quer que tu vivas. Sem desculpas. E terceiro, aceita a transformação como um caminho, não como um teste. Às vezes nós achamos que é um teste, a vida é difícil, é um teste de Deus, porque se nós ultrapassarmos o teste, então nós somos validados. Amigos, em Cristo Jesus nós já fomos validados na cruz. Já fomos validados. O nosso Deus não nos coloca em situações difíceis para ver como é que nós reagimos. Ele está no meio das situações difíceis connosco, a ajudar-nos a sair delas. Então, muitos cristãos vivem frustrados porque confundem crescimento com perfeição. Cair não é o fim do caminho. Desistir é o fim do caminho. Quando nós desistimos, aí é o fim. Cair é o momento em que nós realmente estamos numa fase muito difícil, mas com a ajuda de Deus, das pessoas que o colocam à nossa volta, nós podemos ser levantados e caminhar. Então, maturidade cristã ensina-te a levantar com humildade. Não desistas. Quando caís, procura ajuda. Não desistas. Desistir é o fim, não a queda. Então, que no dia da manhã possamos aprender a viver olhando e colocando Jesus no centro da nossa vida. O batismo de Jesus recorda-nos que Ele não veio para validar as nossas escolhas. Ele veio para tornar a nossa vida em algo que nós nunca sonhámos que ela poderia ser. Uma vida onde o pecado já não tem poder sobre nós. Amém? Vamos ter um tempo de oração.